o original em inglês. Mas a história é interessante e mostra bem um problema. Na época, ele identificou uma empresa de fabricação de vagões, a ACF, que tinha o tipo de problema que ele busca. A empresa estava com valor muito baixo na bolsa. Ela tinha lucro, mas não tanto. Por outro lado, tinha ativos enormes, muito valiosos. Alguma coisa estava errada ali. Então ele comprou a empresa numa tomada de controle hostil. Tomando o controle da empresa, ele resolveu estudar o que a empresa fazia. Afinal, o que estava acontecendo? No negócio principal, a fabricação de vagões, ela tinha um lucro enorme. Mas com o passar do tempo, ela havia adquirido várias outras empresas no caminho e essas não davam tanto lucro assim. A sede da empresa era um edifício de 12 andares em uma área nobre de Nova York. E ali trabalhavam os principais executivos da empresa e todo o corpo de gerenciamento dos negócios. E Khan passou vários dias tentando entender exatamente o que faziam todos aqueles 12 andares de trabalhadores. Já no controle da empresa, ele falou não apenas com o CEO, mas também desceu pessoalmente em cada andar para conversar com os chefes, para entender o que cada pessoa fazia ali. E todos explicavam o seu trabalho como algo importante, parte de um fluxo de trabalho, eu recebo tais informações, gero tais relatórios, mas no final do dia ele continuou sem entender. Tá, mas e daí? O que resulta disso tudo? Finalmente, ele decidiu ir a St. Louis, no Missouri, onde ficava a fábrica da empresa em si. Lá ele conversou com o COO, o chefe de operações, e perguntou quantos funcionários você precisaria a mais aqui na fábrica se não tivesse a ajuda do pessoal de Nova York. E o cara riu e falou, precisaria de menos 30, porque eu não preciso de nada do que eles fazem lá, mas vivem me pedindo informações para gerar relatórios e coisa e tal, de forma que eu tenho funcionários aqui alocados só para atender os pedidos dos funcionários de Nova York, que não me ajudam em nada. Após alguma hesitação, consultar alguns consultores, o Khan fez exatamente isso. Demitiu todas as pessoas do prédio de Nova York, fechou o prédio de Nova York, devolveu para o proprietário. A estrutura de comando ficou muito mais enxuta. O mais assustador, segundo ele, foi o quão bem isso funcionou. Quando você tem uma mercearia e demite um monte de gente, imagina que alguém vai fazer falta. Olha, as maçãs não ficaram boas hoje em dia porque o cara que arrumava as maçãs foi demitido. Ou coisa assim. Ninguém reclamou de nada no caso dessa empresa. O faturamento da empresa seguiu no mesmo patamar. E agora o custo e a burocracia estavam muito menores. A grande questão aqui é como uma empresa privada chega nessa situação, porque você pode imaginar que empresas, sendo entidades privadas, focando no lucro, sempre vão buscar um máximo de eficiência, certo? Já era para os donos anteriores da empresa terem feito isso. Eles provavelmente sabiam que a coisa toda era desnecessária. Por que não fizeram isso antes? E isso não é um caso isolado de uma empresa específica que tinha esse problema. Como ele fala, boa parte da fortuna dele vem de ter encontrado empresas com esse exato tipo de problema. Daí ele compra, faz o que tem que ser feito e vende por um valor muito maior. Eu mesmo, na minha vida profissional, já encontrei empresas assim, inúmeras delas, com verdadeiros departamentos que no final das contas, se você parar para pensar, não servem para nada. Como isso acontece no setor privado? Bem, o problema aqui é conhecido, a ineficiência do planejamento central. Empresas, embora atuem no mercado, internamente elas funcionam numa estrutura hierárquica, uma cadeia de comando que planeja o que cada pessoa vai fazer e quanto ela vai receber no final do dia. Praticamente uma versão reduzida de um comunistão. Esse tipo de arranjo sempre leva a ineficiências, particularmente o chamado custo de administração. Explicamos por que as empresas se comportam como estados comunistas em nosso vídeo sobre o custo de transação, porque o estado vai desaparecer lá no canal Ancapsu Classic. Mas o fato é que tais estruturas hierárquicas fatalmente geram ineficiências. Por que a empresa tinha uma sede em Nova York com 12 andares cheios de funcionários? Bem, Khan não explica como o erro se formou por lá, mas provavelmente o dono da empresa se sente bem tendo um escritório grande numa cidade importante. Além disso, a estrutura pode ter crescido justamente pelo fenômeno de justificativa do custo. Eu explico. Empresas têm um orçamento que é planejado em determinada época do ano. No momento do planejamento do orçamento, os diretores e chefes querem sempre aumentar o seu orçamento para ter mais o que trabalhar no ano seguinte. Agora, imagine que você é um chefe de uma área muito eficiente, tem uma equipe enxuta, consegue fazer todo o trabalho necessário com esse custo baixo. Porém, ao seu lado, o chefe da outra seção tem um monte de problemas, nunca consegue entregar o que precisa no prazo, mesmo com uma equipe numerosa,
Quando chega na hora de distribuir o orçamento, o seu colega tem um argumento muito melhor para conseguir mais orçamento. Olha só, eu tenho muito trabalho, não consigo entregar meu trabalho, preciso de contratar mais gente. Você que é eficiente acaba sendo punido por entregar tudo no prazo com a equipe pequena. O incentivo para todos é ser ineficiente, é para sempre estar contratando mais gente. Além disso, empresas hierárquicas tendem a crescer sempre também porque demitir um funcionário é algo bastante chato. Só quem já esteve na posição de fazer isso pode entender. É muito triste ter que tomar a decisão, comunicar a pessoa. Contratar, por outro lado, é sempre mais divertido. Então a empresa tem uma tendência a crescer. No final, como a empresa dava lucro no final das contas, quem se importa? Ficavam aqueles 12 andares de funcionários, uns mandando papéis para outros, para justificarem os próprios salários, sem isso ter nenhum valor no final no produto entregue pela fábrica. Felizmente, em empresas privadas, isso até acontece, mas tem um limite. Se exagerarem, a empresa quebra. Se aparecer um capitalista malvadão querendo tomar controle da empresa, ele não vai medir esforços em cortar fora este câncer. Agora,